Bom dia a todos e todas. A gente vai começar, então, sem mais delongas, esse painel que tem como título Relações de Gênero e a Experiência Pentecostal. Eu vou chamar à mesa a professora Laura Sá, por gentileza, vamos recebê-la com aplausos. Quase pós-doutora, mas doutora Valéria Vilhena. Vamos recebê-la com aplausos. Depois a gente vai... Vem, Val. Vamos receber também a professora mestre Andréa Nogueira. E, por último, o doutor Gideon Freire de Alencar. Vamos recebê-lo com aplauso. Bem, nós vamos começar esse painel com a professora Laura Sá. A professora Laura, ela é mestre pela Faculdade de Seminários Pentecostais no Equador. Ela é escritora e pesquisadora do RELEP. Ela está concluindo o seu doutorado em Beaton University. Tem publicações na Fraternidade Teológica Latino-Americana, com RELEP, com a Igreja do Nazareno. Atualmente, ela forma parte de uma equipe de tradução da teologia pentecostal e também está em projetos sobre teologia da infância, nesse lugar. É diretora da SEBICA, Seminário da Igreja Quadrangular em Ambato, e é ministra, ordenadora da Igreja Quadrangular do Equador, pastora reverenda. Sua igreja fica em Guayaquil. Então, nós vamos ouvi-la agora com prazer, professora. Muy buenos días a mis queridos hermanos. A mí me toca trabajar la investigación que hice sobre relaciones de género en América Latina. Y lo mío es una mirada a la teología práctica, ¿sí? En las iglesias en varios lugares como Ecuador, Colombia y Perú. Este trabajo es una revisión descriptiva de las relaciones de género, las que se evidencian, como ya dije antes, en la forma de hacer teología práctica. Asimismo, quiero indicar que este trabajo tiene algunos términos y también quiero aclarar. Uno de los términos que uso es identidad de género, ¿no? En donde la identidad de género es la sexualidad con la cual una persona se identifica psicológicamente o se define a sí mismo. Las relaciones de género son las relaciones de hombres y mujeres sujetas a cambios permanentes. Las relaciones de género pueden ser de igualdad, desigualdad y en algunos casos de complementariedad. Las relaciones de género están dadas por las ideas que nosotros tenemos de ser hombres o ser mujeres, ¿ya? Y llevan a veces conflictividad, contradicción, pero también oportunidad de cambio. La aclaración es en cuanto a lo que ha ocurrido últimamente, que se confunde género con feminismo. No es lo mismo, ¿ya? El género habla de las características sociales y culturales atribuidos a varones y mujeres en cada cultura, ¿sí? Desde modelos y patrones de feminidad y masculinidad. De esa manera se define lo que puede hacer cada sexo. Entonces, el feminismo tiene que ver más con un movimiento y vivencia cultural, social, teológicamente articulado, que trabaja problemas relativos a la condición femenina como el centro de la reflexión y acción, buscando la igualdad entre hombres y mujeres. Entonces, ¿por qué esta aclaración? Porque últimamente he notado que hay un retroceso en las relaciones hombres-mujeres dentro de las congregaciones.
Todo esto originado por lo que llamaríamos, lo que se ha denominado teología de género. Entonces, esto es algo que está ocurriendo especialmente en la parte norte, diríamos lo que es Colombia, Ecuador, Perú, ¿no? Y esto afecta también a nosotras las mujeres. Ahora, a mí me hubiera gustado trabajar muchísimo, ¿no? Más el contexto bíblico, pero yo creo que aquí tengo dos muy buenas expositoras del tema. Entonces, voy a saltar un poco este asunto. ¿Por qué? El problema de interpretación en el contexto bíblico sobre las relaciones se han visto influenciadas por hermenéuticas que son más de corte tradicional y machista, que hacen el análisis textual bíblico, ¿no? Lo que ha provocado que nosotras las mujeres a veces nos sintamos indignadas y desalentadas por lo que estamos escuchando. Ahora, otro problema es que se ha incentivado, ¿no?, el acento masculino en la divinidad, acento masculino, tanto en el lenguaje como en la teología práctica, donde no se miran más que un Dios varón y no otros aspectos que él tiene. Hay algo que me gustó mucho, precisamente de una escritora feminista, ¿no? Como decíamos, la mamá de las feministas, Elizabeth Schroeder Fiorencia, a quienes ustedes han de conocer. Ella dijo algo interesante: ni el discurso masculino de Dios, ni una manera positiva de hablar de Dios como mujer son adecuados. Lo divino siempre es más grande que el lenguaje y la experiencia humana puedan expresar. Entonces, para ello nosotros tenemos que buscar símbolos, palabras adecuadas y no tan solamente conformarnos con un lenguaje inclusivo. Ahora bien, tomando en cuenta el asunto de que las relaciones de género, ¿no?, se apoyan en una ciencia exegética, por lo tanto pueden ser deconstruidos, reconstruidos y construidos nuevamente a partir de bases y criterios. Hay una relación de la cual a mí me encanta y está en el Nuevo Testamento, que es la relación hombre-mujer de Jesús y María Magdalena, que fue una de sus discípulas más importantes. Tanto es así que la Iglesia no ha querido considerar el evangelio que lleva su nombre por temor a desatar preguntas que no podría contestar. A pesar de la cultura judía, la posición de Jesús fue muy clara con las mujeres y sale de los estereotipos de la época, porque para él lo importante eran la vida de las personas y la igualdad en las relaciones. Cuando nosotros miramos los textos que nos hablan de la Magdalena, ¿no?, se ha enfatizado más en que ella tenía 7 demonios. Es lo que siempre se dice. Entonces, ella debió haber sido una terrible pecadora. Pero no se ha revisado que 7 en la numerología judía tiene que ver con plenitud. Tampoco se ha pensado de que muchas veces los demonios se refieren a las enfermedades que padecía una persona. Entonces, la situación de María Magdalena debió haber sido muy triste y su cuerpo debía haber estado desgastado y adolorido. Por eso cuando ella recibe sanidad, se une a los discípulos de Jesús y encontramos su nombre, ¿no?, entre la lista de las mujeres discípulas de Lucas capítulo 8. De allí en adelante la encontramos siempre, como quien dice, en primer lugar, siguiendo al Maestro en la cruz, en la sepultura, siendo testigo de su resurrección. ¿Por qué? Pues si revisamos los textos bíblicos, a él se aparece primero a ella antes que a los demás discípulos. Entonces, esta relación me habla muchísimo de la dignificación, ¿no?, de la mujer, de las relaciones sin prejuicios, malos entendidos, sospechas y desconfianzas, ¿no?, que lo cual considero que debería practicarse con más frecuencia en las denominaciones pentecostales actuales. Por otra parte, ¿no?, he hecho mi análisis acerca de cómo ella se condujo, pero a mí me encanta esta parte donde ella
es comisionada por Jesús para que lleve las buenas nuevas a los discípulos y la constituye en la apóstol de los apóstoles, un título que no se le ha reconocido. Entonces, en conclusión, este hecho instaura una nueva relación entre hombres y mujeres y se nota el valor que Jesús le otorga a la mujer, donde no hay poder ni prejuicios por quien está liderando. Más bien se resalta el amor y las buenas nuevas de salvación. En segundo lugar, algo que he investigado es el asunto de qué ha ocurrido con el contexto social religioso en el siglo XXI. Si bien es cierto, por una parte, hay mayores opciones para las mujeres, ¿no?, ahora que antes, también hay cambios, ¿no?, que han reducido, ¿no?, durante muchos años o durante siglos, diríamos, a la mujer a una, diríamos, determinación sexual. Ese ha sido el mayor problema, ¿no? Ya sea soltera, casada, viuda, y una amiga mía dijo disponible. No. Entonces, la sociedad ha cambiado, se exploró la fuerza de la mujer, hay ajustes, cambios en la legislación. Y otra cosa que ha ocurrido también es que se ha hablado de la perspectiva de género promovida desde el feminismo, porque el feminismo es quien pone sobre el tapete este asunto. Infortunadamente, este segundo aspecto no ha sido entendido por la mayor parte de las iglesias, ya que se está pensando es que se quiere favorecer a los grupos LGTB. Ya. Entonces, es tan fuerte el asunto que las denominaciones se oponen a la llamada ideología de género, y esto ha ocurrido en Colombia, Ecuador y Perú, donde se han desarrollado marchas multitudinarias, así, en contra de todo esto, ¿no? Si bien es cierto, los grupos LGTB no están influyendo para exigir sus derechos, las iglesias que durante mucho tiempo estuvieron alejadas del Estado, ahora demandan que el Estado cumpla con las leyes y mandamientos bíblicos por el bien moral y ético de la sociedad, ¿no? Es una aparente contradicción, ¿no? Yo creo que hay temas que los grupos minoritarios todavía están allí para discutirse, ¿no? Pero nosotros tenemos que analizarlos antes de actuar, ¿no? ¿Por qué? Porque ha habido los textos escolares que dieron problemas en Colombia y Perú, ¿no? Quizás los estados han simpatizado y han hecho propuestas demasiado atrevidas, ¿no? No se ha discutido a fondo el asunto de la adopción por parejas del mismo sexo, pero nosotros ya hemos tomado nuestra posición. Ahora, estos temas han hecho que las denominaciones se cierren, no quieran hablar del tema y lo peor, se ha retrocedido en las relaciones de género, ¿no? La sociedad dice una cosa, la iglesia dice otra. Hay una sospecha entre ambos. Y nos hemos olvidado, y hablo desde mi contexto, que la parte norte de Sudamérica está llena de historias de violencia y abuso de poder hacia las mujeres. Ya. Cuando miramos las noticias, usted puede leer sobre la cantidad de femicidios, ¿no? Colombia, Ecuador, Perú, el abuso sexual en niños y adolescentes, ¿no? Por ejemplo, en Perú, en Colombia, el diario El Espectador dice que hay 60 casos denunciados al mes, ¿sí? Hay cantidad de adolescentes embarazadas como consecuencia de la violencia o un desconocimiento del manejo de su sexualidad. Pero para estos asuntos no hay marchas en oposición, ni pequeñas ni grandes. Entonces, nosotros tenemos que fijarnos bien, ¿no? Que durante años estos problemas han estado sin nuestra participación, pero debiéramos entonces reestructurar, como dije al inicio, nuestra teología, informarnos y hacer una contextualización del texto bíblico a la realidad social. Al enfocarnos en un solo aspecto moral, como lo que estamos hablando ahora, ¿no?, de la ideología de género, hemos perdido
el asunto de la proclamación y vivencia del Evangelio. Si nosotros deseamos relaciones de género saludables, tenemos que cambiar nuestra mentalidad y seguir el modelo de Jesucristo. Ahora bien, quiero pasar rápidamente al movimiento pentecostal, porque si bien es cierto, el movimiento trajo una transformación misional, eclesial y pastoral, todavía nosotros tenemos conflictos, ¿no?, en algunos asuntos. Y lo que me llamó mucho la atención es que una cosa es lo que está escrito en los manuales, reglamentos, estatutos de las denominaciones pentecostales, pero otra cosa es lo que ocurre en la práctica. O sea, es un discurso, ¿no?, versus práctica. Ya. Se encontró que hay mucha contradicción, ¿no? Y, por ejemplo, puse algo aquí que me llamó la atención. Este fue escrito por una estudiante en el año 2001, ¿sí? En el año 2001 ella dijo que dentro de la Iglesia de Dios se habla mucho de la santidad como norma de vida, ¿no? Se habla mucho de las exigencias de vivir en santidad, adorar, amar a Dios, etcétera, etcétera, pero no se habla mucho de los derechos. No se habla de eso, ¿no? Y más bien la cultura ha sido un ejemplo de una forma de degradar a las mujeres porque se las considera inferiores al hombre. Estamos hablando del año 2001. Entonces, ha habido una ambigüedad entre el discurso y la teología práctica. Y miren, han pasado 17 años y sigue siendo un problema en las iglesias, en los seminarios e instituciones pentecostales. No se habla de dignificación. Algo que yo he visto es que los hombres y las mujeres no pueden ser amigos íntimos porque se sospecha de ellos. Todavía hay temores de que las pecadoras hermanas seduzcan a los santos hermanos, ¿no? ¿Y qué no decir de las relaciones ministeriales? Ya. Hay algo que también me llamó la atención, es en la iglesia a la cual pertenezco, que es la iglesia cuadrangular, donde se han escrito reglamentos, manuales, etcétera, etcétera, y en los cuales se habla de cómo debe de ser la mujer, sobre todo en el asunto de la relación ministerial, ¿no? Aquí, bueno, nosotras tenemos una memoria que es la de Aimee McPherson, que fue la fundadora de la denominación, lo cual no lo encuentro muy seguido con las otras denominaciones donde se habla poquísimo de las mujeres, ¿no? Hay un manual, pero fui testigo en un entrenamiento para seminaristas de un discurso de un directivo nacional en el cual decía que la mujer sola no podía ministrar. ¿Por qué? Porque tenía 3 asuntos, ¿no? Había peligros sexuales a su alrededor, no podía dar consejería, porque no podía trabajar algunos temas, porque las mujeres que no tienen a sus maridos en la iglesia era porque tenían malos testimonios en su casa. Y él decía que había que reglamentar la situación de la mujer sola. Bueno, en todo caso, ¿no? Solamente yo concluyo es que esta manera simplista, moralista, exclusivista y de hasta una cierta violencia estructural tiene que ser cambiada. Nosotros debemos dejar que en esta búsqueda que hablamos siempre, ¿no?, los pentecostales, santidad, amor, compañerismo, podríamos juntarnos y ayudar a erradicar violencia y autoritarismo en nuestras relaciones. Muchas gracias. Começamos bem, pessoal. Vamos passar a ouvir agora a Andréa Nogueira. Ela é mestre em Teologia pelas faculdades Este, na linha de pesquisa Leitura e Ensino da Bíblia. Tem graduação em Teologia pela Faculdade Refidim, especialização em Aconselhamento Cristão e Cuidado pela Faculdade Refidim também, tecnólogo em Secretariado Executivo pelo Grupo Educacional Uninter. Ela tem experiência na área de administração de entidades sem fins lucrativos e educacionais, com ênfase em administração de unidades educativas. É membro fundadora do GAP, Grupo de Estudos Pentecostais da Faculdade Refidim, e membro do Conselho Científico da Revista Eletrônica de Rede de Estudos Pentecostais Assembleianos.
é também coordenadora dos cursos de extensão nas modalidades básico, médio e avançado e docente do curso superior de teologia na Faculdade Refindi, nas modalidades presencial e à distância. E realiza palestras em igrejas e em cursos de extensão. Vamos ouvi-la, então, professora. Ok. Bom dia a todos e a todas. Cumprimento também com alegria a todas e todos os membros aqui da mesa. E o tema da minha palestra foi especificamente o tema escolhido para esse painel, né? Relações de gênero e a experiência pentecostal, e daí especificamente no Brasil. Eu dividi a palestra, a fala, em 3 partes, e a primeira parte é a supremacia masculina institucionalizada. A condição da mulher no pentecostalismo não é de todo diferente da condição de mulheres que moldam e ainda continuarão moldando sua existência a um modelo de sociedade estabelecido na cultura ocidental. É certo que, com o advento do feminismo, no final do século XIX, muitos avanços ocorreram. Contudo, ainda há muito a se fazer. Muitas reflexões a serem propostas, muito diálogo e espaços reais para que os mesmos aconteçam, e o futuro é cada vez mais incerto. Todavia, é preciso fazer tudo o que for possível ser feito. A condição da mulher pentecostal em ambiente eclesiástico, no que se refere ao ministério feminino e ao seu lugar na família e no mundo, é uma condição determinada e solidificada há um século no Brasil. É certo que em alguns lugares do país, como Goiás, Manaus, Belém, diálogos já foram abertos e o reconhecimento ministerial foi concedido como forma inicial de reparação de erros historicamente cometidos. Contudo, esta não é uma realidade a nível de Brasil. A membresia feminina nas igrejas pentecostais brasileiras chega quase a 70%. O pentecostalismo é uma religião majoritariamente feminina, mas esta realidade não lhes garante o reconhecimento institucional. A elas foi vetado qualquer posição ou poder de decisão desde a Convenção de 30. E as poucas tentativas de revisão a essa decisão tiveram uma negativa como resposta. E a justificativa de que, biblicamente, não estão autorizados a fazerem isso. A mulher pentecostal brasileira é e sempre foi extremamente dedicada à igreja. Como auxiliar do trabalho, ela sempre foi muito bem-vinda. Ela atua em praticamente todos os trabalhos nas comunidades pentecostais, desde a limpeza, cozinha, organização dos templos, assistência social, atua em reuniões relacionadas ao círculo de oração. Nas últimas décadas, elas têm se despontado também nos púlpitos das igrejas pentecostais. Elas cantam, pregam, ensinam. Muitas são reconhecidas. Devagar? Tá bom. Então, vamos lá. A gente tem um tempo aqui, né? Mas vamos colocar mais devagar. Então, elas cantam, pregam, ensinam, são nacionalmente reconhecidas por sua notável habilidade na arte de ensinar e pregar. Contudo, ainda não são reconhecidas institucionalmente pelo desempenho de seus dons e ministérios. E os espaços oficiais de diálogo para essa reflexão simplesmente não existem. A condição feminina se agrava pelo fator divino sagrado, que é incluído em todas as decisões prescritas a elas. E essa postura da liderança a tolhe de escolhas e caminhos próprios. Sendo assim, de forma inconsciente, elas consentem com a transferência de direitos que lhes são próprias para outras pessoas que tomam decisões por elas, tais como o pai, o marido, o líder eclesiástico. Essa concessão extrema que dá ao outro permissão para dirigir e governar suas ações, sob a justificativa da opção pela obediência, diminui a capacidade feminina de pensar e agir a partir de si mesma e do que ela quer para si. E, diante dessa situação, não há muito o que fazer, pois a grande maioria sente-se confortável no lugar de negação a qualquer possibilidade de confronto. Assim não questionam, ou quem sabe não querem questionar, pois foram ensinadas a não refutar, não contestar, contradizer ou contrariar. E não as estou criticando, elas foram ensinadas assim.
e apenas fazem valer os ensinamentos que receberam, de sorte que, quando chega às vias de confronto, seja ele quais forem, são tomadas de uma culpa insuportável que as impelem a se retratar por atitudes ou posicionamentos inteiramente legítimos, mas que, a partir dos ensinamentos que receberam, interpretam o desconforto de consciência causado pelo choque de ideias como uma postura de desobediência e que contraria a vontade de Deus. Todavia, estes confrontos geralmente não chegam nem a acontecer, pois a atitude primeira em espaço eclesiástico, tanto da liderança como das mulheres da ala conservadora, é de se posicionar contra qualquer tipo de ideia ou de postura que tenha algo novo como proposta. Sob a justificativa do combate ao feminismo, se rechaça qualquer proposta aparentemente nova, mesmo sendo tal proposta um retorno genuíno ao Evangelho que já existia 18 séculos antes do aparecimento do feminismo. O discurso pentecostal centenário, dentro do movimento quanto ao lugar da mulher, padronizou a conduta feminina no pentecostalismo. E, somado a isso, as últimas gerações de mulheres pentecostais não tiveram ícones femininos nacionais para se espelhar. De acordo com as relevantes pesquisas do professor Gideon Alencar acerca de Frida Wingre, ela era a ícone na década de 30. Na década de 60, a mulher era Ruth Doris Lemos. Provavelmente tiveram outras mulheres, mas que ficaram na ocultação institucional. Mas, depois disso, figuras femininas relacionadas à posição de liderança desaparecem do cenário nacional. E, com elas, se extingue também o estímulo quanto à posição de liderança feminina dentro do movimento no Brasil. Isso trouxe uma grave consequência para a liderança feminina pentecostal no Brasil. As gerações depois de Ruth se adaptaram ao lugar que a liderança brasileira reservou a elas: o cuidado com a limpeza, o templo, o trabalho com as crianças e outros mais. Criou-se para elas um subcampo eclesiástico de poder limitado e totalmente submisso ao campo majoritário masculino. E mesmo nesse espaço feminino, dentro das comunidades, uma mulher que não seja esposa de pastor encontra dificuldade e grande resistência de inserção, como a professora Laura já disse. A liderança feminina será incentivada e será mais facilmente aceita e considerada se a mulher tem como pré-requisito ser casada com um pastor ou então com um obreiro. Existem raras exceções, mas, como regra, o pré-requisito para a liderança não é o dom, mas a condição matrimonial habitualmente legitimada pelo meio. A segunda parte é igualdade ministerial. Quando o assunto é ministério feminino, a principal justificativa para a negação tem como base o texto bíblico. O discurso é que Jesus não tinha discípulas entre os 12, e se ele não escolheu mulheres, logo elas não são aptas para a liderança. Louis Strauch, citando a hermenêutica da lealdade de Caroline Osick, afirma que o problema da discriminação de mulheres biblicamente legitimada não está na própria Bíblia, mas exclusivamente em sua interpretação. Pois na Escritura, embora de forma ligada e acomodada aos respectivos tempos e pessoas, seria comunicada a ordem de criação e redenção determinada por Deus. Nessa ordem, cabe lugares específicos a homens e mulheres, mas absolutamente não de níveis qualitativos diferentes. De fato, os evangelhos não registram falas específicas de Jesus quanto às mulheres no que chamamos de ministério, como registra as escolhas dos 12. Contudo, este não é o único assunto do qual não existem registros bíblicos. Quando Jesus veio à Terra, o problema da escravidão, por exemplo, era incontestável. Existiam mais escravos do que pessoas livres. Se usarmos a mesma lógica da obrigatoriedade do registro bíblico como legitimação ou não para alguma coisa, concluímos que, assim como para alguns, o ministério feminino não tem legitimidade, porque não há registro bíblico que fale claramente a favor. Da mesma forma, então, se Jesus não falou nada contra a escravidão, teria então Cristo legitimado a escravidão por não ter falado nada contra ela? Sabemos que não. O problema, quando o assunto é ministério feminino, não é teológico, é cultural.
Os textos bíblicos que expõem esse assunto já foram dissecados por muitos exegetas, e a conclusão é sempre a mesma. Não o movimento feminista, mas antes o Evangelho de Jesus declara como legítimo a igualdade de raça, de gênero e de condição social. As promessas bíblicas do derramamento do Espírito são inegáveis e alcançam a todos, homens e mulheres. Joel 2:28. E há de ser que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os evangelhos são claros quanto à postura de Jesus ante o ser humano. Ele foi um homem à frente do seu tempo. Foi o primeiro na história a tirar a mulher do lugar de marginalidade e dar voz a ela. É evidente o derramamento do Espírito sobre a vida de Joana, de Susana, de Maria Madalena, a qual é mencionada nos evangelhos por 12 vezes, mais do que alguns dos próprios discípulos. Isso sem falar em Isabel, mãe de João Batista, e Maria, aquela que foi bendita entre todas as mulheres por trazer o Filho de Deus ao mundo. O fato de não haver registros de palavras de Jesus sobre o lugar da mulher e sua missão no reino não é suficiente para preterir ou desmerecer o dom que a elas foi concedido. O registro da escolha de um grupo de homens não anula o que antes, como fundamento essencial, já havia sido outorgado por Deus, o derramamento do Espírito sobre toda a carne. Em se tratando de Paulo, ele orienta as mulheres de Corinto a ficarem caladas na igreja. Entretanto, este é o mesmo Paulo que menciona com honra outras mulheres que se destacaram no movimento cristão primitivo. Mulheres como Lídia, Febe, Evódia, Síntica, Priscila, Júnia, Trifena, Trifosa e muitas outras. Essas são algumas delas. Quando Paulo recomenda Febe, ele a apresenta como diaconisa da igreja em Cencreia. Apesar de, na grande parte das traduções brasileiras, a palavra traduzida não ter sido diaconisa, mas uma serva da igreja, contudo, no original, a palavra é diaconisa. Diante dessas duas posturas antagônicas de Paulo, quanto à mulher e à igreja, vejo duas saídas. Ou levamos em conta o contexto de cada situação e os motivos pelos quais disse cada palavra que disse, tendo duas possibilidades como legítima, levando em conta o contexto cultural de cada uma, ou é preciso admitir uma postura em Paulo que soe incoerente, hipócrita e de caráter duvidoso. Uma postura dúbia de alguém que diz coisas extremamente opostas e incompatíveis. A interpretação quanto à organização da liderança eclesial, que mais tarde foi introduzida por Paulo para organizar as igrejas em Corinto e Éfeso, acentuou ainda mais a distância entre homem e mulher no tocante a esse assunto. As funções eclesiásticas deveriam estar a serviço dos dons e não os dons a serviço das funções. As funções eclesiásticas deveriam apenas ser adequadas ao princípio fundante no que tange aos dons que foram concedidos pelo derramamento do Espírito a todos. Seria o título ou a função ministerial maior que o dom? Seria o reconhecimento convencional superior à capacidade concedida pelo Espírito? O reconhecimento da função ministerial não seria apenas a legitimação de um dom dado por Deus e comprovado pela comunidade? A Bíblia é clara quando se fala sobre o derramamento do Espírito sobre todos. E dadas a nossa confissão pentecostal, seria de extrema coerência que a mesma agisse em harmonia com a confissão professada. E a última parte, o espírito do Evangelho e o feminino. A necessidade de diálogo sobre o lugar da mulher é inegável. Todavia, só será possível propor discussões acerca do amadurecimento humano e espiritual da mulher e o reconhecimento legítimo do seu ministério quando espaços de diálogos forem abertos e quando as cartas forem colocadas na mesa para cada mulher. Quando, a partir de uma visão geral, a mulher em liberdade e sem temor a retaliações, entender que o seu lugar em Deus e o seu lugar no mundo. Essa abertura para reflexões e diálogos honestos sobre o ministério feminino e sua contribuição para a igreja pode mudar o futuro das mulheres dentro desse movimento. Simone de Beauvoir pondera que, no dia em que for possível à mulher
amar em sua força e não em sua fraqueza, não para fugir de si mesma, mas para se encontrar, não para se renunciar, mas para se afirmar. Nesse dia, o amor tornar-se-á para ela como para o homem, fonte de vida e não de perigo mortal. De certa forma, de forma consciente ou não, há uma padronização da conduta do feminismo do feminino no pentecostalismo brasileiro. E este comportamento uniforme a intimidou quanto a pensar com liberdade seus caminhos, sejam eles quais forem. Quando uma mulher pensa para além dos padrões estabelecidos, mesmo que essa forma seja bíblica, subjetivamente essa mulher é vista como uma progressista. É desconsiderada pela liderança e, consequentemente, pelas outras mulheres por ser vista como uma ameaça. Mulheres tidas como progressistas em meio ao ambiente pentecostal feminino são vistas com um certo temor. Suas percepções, mesmo sendo fruto de interpretação que tenha como base o espírito do Evangelho, não são compreendidas assim pelo meio, mas, lamentavelmente, são assimiladas com posições relacionadas ao feminismo, como posições ideológicas, e se é ideológico e feminismo, logo é perigoso. Relacionar uma postura evangelical a rótulos que denigram trabalhos sérios, qualquer que seja esse trabalho, é no mínimo uma atitude de ignorância e de intolerância. Pois a partir de uma simples reflexão, conclui-se que enquanto o movimento feminista tem pouco mais de 100 anos, as verdades do Evangelho têm 2000 anos de existência. O problema é que tais mudanças... Não há nada de novo na postura eclesiástica de desconfiança quanto ao novo. Isso acontece em todas as esferas do movimento. Essa negação ela é patente. Mas ainda que a igreja insista em não admitir mudanças no que tange ao universo feminino, o mundo mudou. E as mulheres pentecostais também, principalmente porque algumas delas conquistaram sua independência feminina, independência financeira. O problema é que tais mudanças, sem a correta reflexão do novo momento, não promovem transformações de paradigmas. Ao contrário, produzem mais alienação. Se antes grande parte das mulheres pentecostais se dedicavam à casa e os filhos, hoje boa parte dessas mulheres saíram de suas casas para o mercado de trabalho. E essa mudança, teoricamente, atestaria uma maior independência feminina, contudo, na prática, ela não acontece. Devido à crise econômica e à incapacidade de apenas um membro familiar sustentar a família, elas saem, então, para o mercado de trabalho e, com isso, ganham uma carga dupla ou tripla em suas costas por ter tanto a responsabilidade do trabalho fora quanto a responsabilidade do trabalho dentro de casa. A partir dessa análise, nota-se que as conquistas femininas não se dão apenas pela via econômica, mas e principalmente pela consideração e respeito construídos primeiramente dentro de casa. Se dão pela ressignificação de suas funções e das funções que cada um dos membros de sua família tem. Faz-se necessário a compreensão de que, independente de funções que cada um exerça, a igualdade entre homem e mulher é o fundamento bíblico. Isso faz essencial na construção de relacionamentos saudáveis. É preciso que haja uma construção em família sobre respeito e igualdade entre todos. Faz-se necessário entender que qualquer que seja a hierarquia instituída dentro de casa ou fora dela, posições hierárquicas não privilegiam indivíduos, que lugar de liderança não é lugar de privilégios, mas de responsabilidades. E faz-se necessário que mulheres requeiram este espaço de igualdade, respeito e consideração, primeiro dentro dos seus lares, dialogando com seus filhos e estabelecendo divisões justas de trabalho e também de descanso. E para concluir, há muito o que fazer, muito chão para trilhar, e vai ficando cada vez mais claro que as razões ou justificativas dadas em muitas situações são apenas formas diplomáticas de se comunicar posturas que não estão abertas à discussão. O painel que estamos apresentando é sobre mulheres e pentecostalismo e me ative a esse tema proposto. Mas seria ingenuidade e presunção também pensar que apenas as mulheres são alvo de injustiça e desigualdade. Enquanto o espírito do Evangelho for ignorado, as minorias e os mais frágeis continuarão a padecer.
Por trás do descaso com os menos favorecidos e da malignidade das relações de poder se constitui o mesmo desejo, consciente ou não, por supremacia e controle, por avidez e superioridade, necessidade de se sentir proeminente. E esses são sentimentos que habitam qualquer coração que resolva ser indiferente ao espírito do Evangelho. E a consequência estamos vivendo na pele. Falta de amor, de respeito, de compaixão, de considerar o outro em honra e fazer a ele o que queria que fôssemos feito a nós. Enquanto houver a necessidade de supremacia de disputas, em que a posição de um prevaleça e de outro é vencida, enquanto nossos caminhos e armas se conformarem às armas usadas por qualquer mortal, e houver a obrigação de um ganhar para o outro perder, para o outro vencer, todos perderemos. Nietzsche afirma que aquilo que se faz por amor está acima do bem e do mal. O cristão não ganha quando um lado vence, ganhamos quando o Evangelho se impõe. Cada um é livre para fazer suas defesas, levantar suas bandeiras, protestar, isso é direito de todos. Mas se falando em lutas em nome do Evangelho, ninguém ganha quando o reino perde. O triunfo do reino é a única vitória que faz vencedores a todos. E só haverá genuína vitória quando a relação de poder no pentecostalismo, e quanto a todas as posturas desumanizadoras presentes no mundo, quando o Evangelho vencer. Pois no Evangelho não há perdedores. Mesmo diante de uma aparente derrota, se o reino ganha, todos ganham. E assim, inexplicavelmente, se vence o mundo. Obrigada pela atenção. Obrigada, professora Andréia, por sua fala. Vamos passar, então, vamos deixar uma mulher por último e vamos passar para o Gideon. O Gideon possui mestrado em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo, doutoramento em Ciências da Religião pela Pontifícia Universidade de São Paulo, a PUC, né, São Paulo. Atualmente é professor da Faculdade Teológica Batista de São Paulo e está pesquisas em voga as relações entre cultura brasileira com o pentecostalismo, mais particularmente com as igrejas Assembleias de Deus. É membro do RELEP, do Brazilian Study Association, o BRASA, também da Associação Brasileira de História da Religião, a ABHR, da Comissão de Estudos da História da Igreja na América Latina e Caribe, o CEILA, e é autor de vários livros que todos conhecemos, dentre os quais destaca-se Matriz Pentecostal Brasileira, Assembleia de Deus, 1911 a 2011. Por favor, professor Gideon. Bom dia novamente a todos e a todas. Vamos lá. Impossível não lembrar da fala dos samaritanos logo após conhecerem Jesus, do testemunho de uma mulher. João 4:42 diz, abre aspas, e diziam à mulher, já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós o temos ouvido e sabemos que é verdadeiramente Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Em resumo, mulher falando a verdade, mesmo falando a verdade, não tem credibilidade. Mesmo sendo enviada por Jesus, ela não tem os créditos. E esses homens crentes, convertidos e convictos que Jesus Cristo é o Salvador, continuam idiotizados, pois sua conversão não altera a natureza misógina, imbecilizante e coloca a mulher no devido lugar. Lugar nenhum. A religião, seja qual for, pode ser um bom exemplo de coesão social, espaço de solidariedade, mas, inversamente, também pode ser um espaço de excludência. O espaço religioso legitima a exclusão, constrói a identidade xenófoba, alimenta o preconceito, retroalimenta a ideia de povo escolhido e, numa superioridade moral mais grave, em nome de Deus, incentiva o mal, o preconceito, a exclusão, a morte. Como e por que os alemães aderiram ao nazismo? E como a Igreja Reformada na África do Sul construiu, alimentou e se beneficiou do regime do apartheid e cinicamente colocou a culpa em Deus. Eu sempre repeti algumas explicações que ouvi, mas apesar da justificativa dada para os alemães ou para os reformados, confesso, sempre que me apareceu essas respostas não davam conta dos problemas. Como e por que essas pessoas conciliaram a ideia de amor cristão com violência? Como e por que esses grupos aliaram os ensinos de Jesus a posturas racistas?
Come porque a Ku Klux Klan nasceu e se construiu no meio de cristãos. Come porque os samaritanos desqualificam as mulheres. Sempre parava em mim uma dúvida e essa incapacidade de entender. Mas eis que agora nós encontramos na nossa contemporaneidade um tempo em que cristãos, homens de bens, convertidos, defendem a tortura, justificam violação de direitos, uso e abuso de mentiras e cínicos jogam a culpa em Deus. Porque se o Espírito Santo nos disser, os católicos também podem ser alcançados pela ação do Espírito Santo, os pentecostais nos dizem, não, eles são idólatras. Se Jesus nos diz que veio salvar todos, os calvinistas nos dizem, não, somente os escolhidos. Se a paixão cristã nos diz para acolher os gays, nossos hermeneutas nos dizem, não, eles vão queimar no inferno. Se Deus nos diz que ama a todos, nossas instituições dizem, não, só os batizados. Se a capacitação dos dons nos diz que em Cristo não há homem nem mulheres, os nossos cânones vão nos dizer, não, só os homens formados em teologia. Se o amor de Deus nos diz para incluir negros, pobres, mulheres, LGBT, ou gente sem voz e sem vez, sem identidade, portanto, resgatando de forma ilimitada, nossos dogmas vão nos dizer que sim, desde que eles tenham as suas identidades ressignificadas ou reformadas. E como soldadinhos de chumbo, todos batam continentes para os mesmos caciques eclesiásticos. Como aconteceu com Pedro em Atos 10, 13, 14, abre aspas, e ouviu uma voz do céu que lhe dizia, levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro respondeu, de modo algum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. O episódio se repetiu 3 vezes, e apesar de ele entender que a voz veio do céu e que era Deus, ele continua convicto. Ou seja, nem o céu, nem Deus são capazes de mudar a sua convicção. Afinal, quem é Deus? Quem é essa tal de revelação que sabe mais do que ele? Um provérbio me diz que tem gente que é mais real do que o rei. Portanto, nós estamos numa época que tem gente que é mais bíblico do que a Bíblia, mais calvinista do que Calvino, mais wesleyano do que o Wesley, mais católicos que o Papa, mais apostólico que os apóstolos, e há pentecostais que são mais santos que o Espírito Santo. E há homens convertidos que sabem mais do que Deus. Em um espaço que se fala mais do diabo do que de Deus, mais da sanha egoísta de uma bênção espiritual do que da solidariedade cristã, que se prega mais sobre a primazia dos salvos e a excludência dos perdidos do que da graça, se dá mais ênfase na prosperidade do que na comunhão, se prega mais sobre textos de Calvino do que do apóstolo João, se enfatiza mais uma sexualidade castradora do que a liberdade da vida, se celebra mais o dinheiro do que a devoção, onde testemunha é falar de carro e empresa do que de perseverança, e que se preserva mais a obediência aos dogmas do que a revelação, se dá mais ênfase na militarização institucional da denominação do que no acolhimento fraterno da igreja, se dá mais ênfase na leitura proibitiva, fundamentalista e literalista do texto bíblico do que de uma leitura experiencial, livre e afetuosa do texto, em que a Bíblia é um livro de regras, proibições, adoecimentos, produtora de culpa e medo, do que um texto de efetiva celebração, em que o Deus bíblico é sanguinário, vingativo, destruidor de alegrias, pois onisciente e onipresente, ele sabe ver todos os nossos erros e pecados, mesmo que seja ele que nos criou assim, e em sua presciência nos dotou das piores taras, e de forma soberana ele nos conduz ao mal, ao pecado, portanto ao inferno. Do que a um Deus amoroso, bom, solidário em minhas alegrias e tristezas, e absolutamente companheiro de todas as demais pessoas. Então é fácil e simples conceber que, em nome de Deus, se possa defender a tortura, incentivar o estupro, vulgarizar as mulheres, humilhar os gays, tripudiar contra os negros ou dizimar os índios. Pois esse Deus sádico, excludente, misógino e racista dá legitimidade. Afinal de contas, essa aberração divina nos criou ou nós o criamos à nossa imagem e semelhança? Relações de gênero, direitos humanos, coisa nenhuma. Estamos em tempo de matar, estrupar, ferir, metralhar, vender, coisificar. Pois se não tiver de acordo, mate.
Se não anda junto, atropele. Se não trabalha no mesmo modelo, metralhe. Se não fala no mesmo tom, satanize. Se não lê a mesma versão, esquarteje. Se não pensa igual, melhor não falar em pensar, porque pensar não entra nessa equação. Como e por que os pentecostalismos chegaram nessa chafurdação social? Esse fenômeno que surge nas classes mais baixas, quando na excludência foi espaço de acolhimento, no esquecimento foi refúgio das massas, na exclusão foi espaço de solidariedade, na marginalidade foi espaço propriador de aos excluídos. E por que esse ambiente tão vitimado agora se torna um novo espaço de reprodução de violação de direitos? As Assembleias de Deus ainda não pediram perdão a Frida, pois ela foi morta duplamente, pois em vida mataram o seu ministério e depois de morta mataram a sua história. A Assembleia de Deus agiografaram Berg e Vingre, mas enquanto vivos, Berg foi ignorado e viveu na pobreza. E Vingre foi boicotado, derrubado e expulso do Brasil por um conluio de pastores brasileiros e suecos. De entre outras coisas, porque Vingre defendia a autonomia das igrejas, o uso da mídia da evangelização e o ministério feminino. Então, desde o primeiro momento, temos o que eu chamo de episcopalismo vitalício, gestado no estupor de um getulismo assembleano. Uma gerontocracia machista, retrógrada, patrimonialista, nepotista e fascinada pelo poder. E as mulheres samaritanas e as mulheres assembleanas, como a Frida, sempre foram marginalizadas. Perdão pelo chavão, mas uma imagem vale mais do que 1000 palavras. A imagem do José Wellington, Samuel Câmara e Samuel Ferreira juntos na posse do tema é simbólico. Nos últimos anos, esses homens só se falaram nos tribunais via advogados. Mas as últimas eleições foram marcadas por denúncias, as eleições das convenções, por denúncias, mandato de segurança, em que um tentava derrubar o outro, e houve uma judicialização das relações das convenções. Basta ler o texto da Marina e do Maxwell. Em 2011, o centenário das Assembleias de Deus ficou visível, pois cada um celebrou seu centenário separado em rivalidade contra o outro. Macho que é macho não faz concessão. Disputas acirradas, intrigas fratricidas, fortunas gastas em campanha e muitas brigas físicas aconteceram entre seus capangas. Mas na morte do Temer, é profético. Bem que eu queria. Ato falho. Mas na posse do Temer, eles se encontram e hipocritamente se confraternizam. Pouso para uma foto sorridente. O que une esse tipo de macho? Essa elite falocêntrica assembleiana gosta de lamber as botas dos poderosos. Poder é fetiche. Sodoma e Gomorra se tornaram paradigma de uma sociedade pervertida, pois realizou uma parada gay, reivindicando uma orgia com 2 anjos que estão hospedados na casa de Ló. Grave e condenável? Sim. Os líderes religiosos, tanto católicos como evangélicos, não perdem a oportunidade de indicar isso como o mais grave dos pecados. No entanto, nenhum deles faz a mínima condenação à conduta de Ló em oferecer suas 2 filhas virgens para serem abusadas. A dignidade e a vida dessas 2 mulheres não vale nada. Entre a proteção dos hóspedes e a dignidade das suas filhas, Ló, um homem de bem, não tem dúvida. Ele sabia que elas não seriam não apenas abusadas sexualmente, elas seriam mortas. Violência contra as mulheres não é uma questão importante para os líderes religiosos. E as nossas instituições não falam, porque elas legitimam. Aliás, elas são as primeiras a efetuarem violência estrutural. Os desejos masculinos, dinheiro, sexo, poder, são sempre válidos e legítimos. Suas reivindicações, mesmo que sejam taras de poder, sexo e dinheiro, nunca são equivalentes aos mesmos desejos e necessidades das mulheres. Talvez Ló quisesse até se livrar das suas filhas mulheres, porque para ele talvez fosse uma demonstração da sua fraquejada.
Muitos séculos depois mudou, mas continua igual. Mulheres são, a priori, desqualificadas profissionalmente, suspeitas em seus sentimentos, frágeis em suas condutas, sexualidade passiva. Há séculos é assim. E ainda hoje temos muitos samaritanos convertidos dizendo que mulher não tem credibilidade. Mulheres na saúde, na política, nas empresas, nas igrejas, poucas. Afinal, elas servem para averiguar os preços dos supermercados, não para digerir os mesmos. São ótimas servindo água e café nos voos, não como o comandante dos aviões. Razoáveis na locução de programas de TV, não como donas da mídia. Até servem como militares, não no comando. Por uma razão muito simples, porque são mulheres. Então, por que Jesus, conhecendo o ethos machista da época, arrisca a credibilidade da sua mensagem na boca de uma mulher? Por que Jesus não vai direto aos samaritanos sem essa mediação? Dá para ficar mais grave? Jesus não teve nenhum problema de entregar sua mensagem a uma mulher, ainda mais na condição questionável que ela tinha. Já tivera 5 maridos e o 6º, portanto, além de mulher, é muito comum ouvirmos isso. Além de mulher, é negra. Além de mulher, é analfabeta. Além de mulher, é divorciada. Além de mulher, é lésbica. A Igreja Católica e a grande maioria das igrejas evangélicas não aceita o ministério feminino como os samaritanos pela mesma razão. Elas, a priori, não são dignas. Elas podem até não ser ótimas no campo missionário, arriscando suas vidas, mas não pode ter título ministerial. Fazem um trabalho heróico com mendigos, presídios, migrantes, mas elas não podem evangelizar nas igrejas. Elas podem pregar nos campos de refugiado, mas não podem pregar nos templos. Elas podem falar nos desertos, nas periferias, mas não podem pregar nas paróquias, bispados, presbitérios, ministérios. Nossas igrejas, ministérios, sínodos, presbitérios, púlpitos e concílios são covis de machos. No país católico evangélico de 750 mil pessoas presas, mais de 40% não foram julgadas e ainda não tiveram condenação, mas estão presas. 55% são jovens, 64% são negros, 51% são analfabetos. No país católico evangélico, temos mais de 60 mil pessoas assassinadas por ano. Entre os anos 2006 a 2016, 324.967 jovens foram assassinados. O total de assassinatos é mais de 500 mil. E 71% dessas mortes aconteceram por arma de fogo. Mas os homens de bem precisam ter arma. Poderíamos acrescentar aqui os dados sobre as mortes das mulheres? De propósito e cinicamente eu não vou falar dos dados de morte das mulheres. Por quê? Porque morte de mulher não significa nada. Porque a vida das mulheres não diz respeito a nós, aos evangélicos, aos católicos e às lideranças. Como no episódio do apedrejamento, da tentativa de apedrejamento de uma mulher lá nos evangelhos. Lá e cá, temos uma sociedade que condena absolutamente mulher adúltera, mas incentiva que os homens sejam assassinos. Como nos tempos dos samaritanos, homens de bens, homens convertidos que sabiam que Jesus Cristo era o Salvador do mundo, também em nossa contemporaneidade, as mulheres existem apenas para saciar os desejos dos homens. Como em Sodoma e Gomorra, como na nossa contemporaneidade, alguns homens acham que algumas mulheres não merecem ser estupradas. Como em Sodoma e Gomorra e na nossa atualidade, os homens são falocentricamente fascinados. Talvez isso explique muita coisa. Obrigada, professor Gideon, por suas inquietações.
fala que dá vontade de chorar. Fala. Ai. Vamos agora à última fala da doutora Valéria Vilhena. Para quem não conhece, ela é teóloga e pedagoga. Ela é doutora pelo Programa Interdisciplinar em Educação, Arte e História da Cultura da Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo. Atualmente realiza estágio pós-doutoral no Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião, sendo bolsista PNDP CAPES, e sob a supervisão do professor doutor Lauri Emílio Wirth, na UMESP, Universidade Metodista de São Paulo. É mestra em Ciências da Religião, também pela UMESP, graduada em Teologia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e licenciada em Pedagogia pelo Instituto Superior de Educação de São Paulo. É fundadora do movimento EIG, Evangélicas pela Igualdade de Gênero. É também autora de livros na área de gênero, religião, violência, como Uma Igreja Sem Voz e, mais recentemente, Frida Maria Standberg, mais do que esposa de pastor. Atualmente é pesquisadora do grupo de pesquisa CNPq-UMESP, Memória Religiosa e Vida Cotidiana, Interpretações Historiográficas e Teológico-Literária, e também é pesquisadora do grupo de pesquisas de Educação à Distância e Tecnologias Digitais, pela IFPR CNPq. Vamos ouvir a professora doutora Valéria Vilhena. Obrigada, Gedeane. Bom dia, né, gente? Hoje nós começamos muito bem o dia. E você sabe, Gedeon, que a gente nem precisa falar nada, assim, tipo, antes das suas falas. Fala, Deus, porque vem, né? É uma coisa assim, flui, né? Flui. Assim, muitas pessoas me viram, você vai falar de Frida hoje? Você vai falar de Frida? Hoje eu não vou falar de Frida. Eu vou tomar emprestado, depois de diálogos com o meu amigo e teólogo Fábio Pi, um termo, um conceito que ele vem trabalhando, e eu dei também a minha fala este tema, que é cristofascismo à brasileira. E eu queria, então, fazer uma especificidade aqui com o cristofascismo pentecostal. A maioria de nós, evangélicas e evangélicos pentecostais, desde a tenra idade, aprendeu a aprender e a ensinar a Bíblia sobre uma única vertente. Nos foi ensinado que a única realidade bíblica, ou a única verdade, era aquela apresentada pela leitura conservadora da Bíblia, uma leitura descontextualizada e seletiva, uma leitura literalista. Ao mesmo tempo, sempre fomos e ainda somos desafiados e desafiadas a questionarmos esta teologia descontextualizada, conservadora, fundamentalista, aquela que continua utilizando e considerando os textos bíblicos de maneira seletiva e condenatória. Desejamos responder a esse desafio. Se não responder, ao menos dialogar sobre as demandas da contemporaneidade. E, portanto, aceitamos o desafio de contextualizar os textos bíblicos, de levar em consideração a evolução do pensamento crítico, filosófico e hermenêutico. A partir desse desejo de diálogo, tenho estudado um pouco sobre teologia feminista, a partir da colonialidade de gênero. Dentro de uma história mais recente, a teologia feminista está estreitamente ligada à teologia da libertação. As teólogas feministas, muitas das quais estão conosco ainda na caminhada, sentem-se ligadas de alguma forma à teologia da libertação. No entanto, a teologia feminista é também uma construção coletiva de mulheres, é uma construção coletiva e em andamento. Uma outra observação, além de ser uma construção coletiva de mulheres e em andamento, a teologia feminista terá sempre um olhar analítico na perspectiva de gênero, classe, raça e etnia, não separadamente, mas imbricadas, ou como denominam as feministas negras, interseccionadas. Só para constar, cito aqui Maria Lugones, que trabalha de forma interessante a teoria da colonialidade de gênero racializadas.
É a partir deste olhar que encaminhamos nossas análises, reconhecendo-nos como latinas, como mulheres latinas, todas nós frutos de uma colonização exploratória, escravocrata, cristã, sobre os povos indígenas e negros. Como mulheres latinas, nossas experiências são diversas, entretanto, embasadas numa economia construída na exploração e na escravidão de povos e etnias, de políticas de higienismo, de políticas de higienismo sociais, tudo isso em um caldo cultural patriarcal, homofóbico, misógino, sexista, racista. Portanto, as injustiças e as violências contra as mulheres, elas são econômicas, materiais e materializadas, corporificadas, culturais e simbólicas, e estão imbricadas e se reforçam historicamente e continuamente à medida que formas e normas sexistas e misóginas, androcêntricas, são institucionalizadas, da política à religião. Esta é uma relação perversa que precisa ser enfrentada e erradicada em toda a sociedade. Por isso, as mulheres precisam estar nos espaços decisórios e participativos de poder político e também do poder eclesiástico, respondendo e dialogando sobre as demandas da sociedade plural, da qual fazemos parte, para o enfrentamento de toda a desigualdade contra os sistemas de ordem econômica, capitalista, de ordem cultural, patriarcal e também de ordem política, neoliberal, atentando-se ao fato de que o neoliberalismo não é só político, né? Não é só política econômica, mas também uma onda cultural que reforça modos de vidas individualistas, consumistas, e nós estamos aqui para dizer que outras vivências são possíveis do ponto de vista cristão, baseado no amor inclusivo e acolhedor de Jesus de Nazaré. Portanto, não queremos coadunar com teologias que se propõem universal e universalizantes, que tomou parte de um projeto de exploração, colonizador. Ao contrário, desejamos teologias que respondam aos desafios contemporâneos, para que sejam, no mínimo, instrumental libertador, instrumental de luta e resistência a toda essa exploração econômica, capitalista, escravocrata e patriarcal. Todavia, nós, brasileiros e brasileiras, estamos passando por um momento crucial de ordem política, mas também cultural, de ordem social ou civil, mas também religiosa, diante do que tem observado nesta eleição presidencial. Estamos diante do cristofascismo. Um cristofascismo à brasileira, um cristofascismo pentecostal. Vou explicar o porquê, pois não é meu este conceito. O cristofascismo foi cunhado pela teóloga luterana Dorothy Sölle em seu livro publicado em 1970. Além da mera obediência, reflexões sobre uma ética cristã para o futuro. Dorothy, neste livro, ela explica o cristofascismo como um segmento da igreja cristã que tem como características principais o totalitarismo e o imperialismo. Sua preocupação estava em torno da colocação de Cristo na vida social de forma ditatorial. Uma religião imposta, uma religião que quer decidir políticas públicas. Um cristianismo que não se preocupava com outras religiões, com outras culturas, nem com as minorias. É a bandeira de um Cristo vitorioso e normativo. Em seu livro, ela descreve o processo de construção do nazismo na Alemanha e da importância da igreja luterana calvinista na reconstrução da memória do Führer, discriminando minorias como judeus, ciganos e colorismos. Ela trabalha com a construção da intolerância dentro do segmento cristão, e isto ela chama de cristofascismo. Nós que trabalhamos com os estudos de gênero,
Estamos há pelo menos 4 anos em disputas narrativas, desmentindo fake news, combatendo falsas premissas e etc., que se iniciou de maneira mais contundente quanto das discussões do Plano Nacional de Educação em 2014, e que tomaram proporções irracionais nos últimos dias. A polêmica surge durante a tramitação no Congresso Nacional do PNE, do Plano Nacional de Educação, que dita as diretrizes e metas da educação para os próximos 10 anos. Lembremos que 2014 foi ano eleitoral. Após discussões dentro do Congresso, em 2014 ainda, a questão de gênero foi retirada do texto. Na ocasião, as frentes religiosas católicas, evangélicas e espíritas afirmaram que essas expressões valorizavam uma ideologia de gênero, que Laura já colocou muito bem, que ocorre da mesma forma em outros países latinos. E essa ideologia de gênero deturpava os conceitos de homem e mulher, destruindo o modelo tradicional de família. Foi em vão a justificativa da pertinência de que o PNE necessitava de tais discussões de gênero e de orientação sexual, fossem para a superação de desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da igualdade, inclusive racional, regional, fossem para erradicar as violências. Em vão. A questão de gênero foi tirada do texto. E mais, até a palavra gênero foi retirada em outros contextos, mesmo que não estivessem falando da construção de gênero. A partir daí, a narrativa construída pela Igreja Católica e acolhida pela bancada evangélica ou Frente Parlamentar Evangélica, a famigerada ideologia de gênero tem feito o trabalho de 30 anos esvair. Os estudos feministas de gênero, responsável, comprometido em pesquisar, analisar, denunciar, apontar a necessidade da inclusão do debate de gênero nas escolas como fundamental para combater a discriminação e a violência física e psicológica de gênero contra as mulheres lésbicas, contra gays, contra pessoas transexuais, afirmando ser papel do Estado promover, através da educação, o respeito à diversidade, tem sido vulgarizado entre mentiras e imposições de medo. Eu disse que isso iniciou-se mais pontualmente em 2014, mas que vem sendo avolumado de lá para cá. Como? Se foi retirado em 2014, acabou, não tem mais gênero no Plano Nacional de Educação. As mesmas discussões ficaram nos mesmos, entre outros níveis municipais e estaduais, em muitos também foi retirado. Por que continuou? Como continuou? Especialmente nas igrejas evangélicas. As discussões se deslocam do campo das políticas públicas de educação, ou seja, deixa de tramitar no Congresso, mesmo porque foi retirado do Plano Nacional de Educação, e vai tomando os púlpitos das igrejas através de líderes cristofascistas que encontram eco, ressonância, reverberação, repetição, porque agora não se pensa, não se reflete, não se questiona mais, e assim um segmento da igreja, seja ela na vertente católica, protestante, histórica ou pentecostal, assume características totalitárias e imperialistas a respeito das questões de gênero. Vimos acompanhando, por interesse de pesquisa também, desde 2014, líderes políticos que também são líderes religiosos, especialmente os pentecostais, pois em número são maiorias, ficarem cada vez mais ousados em mentir e fabricar fake news, em utilizar da política do medo e assim chegarmos à triste, à lamentável, à fatídica e sinistra e trágica situação que nos encontramos hoje, em ter que decidir nosso voto não mais em um projeto de governo, mas para a garantia da democracia, da nossa infantil e frágil democracia. As concessões morais desse segmento evangélico, vamos lembrar que 74% dos evangélicos votaram no inominável,
Agora, no segundo turno, as pesquisas estão apontando 68%. 68% dos evangélicos afirmam, sem titubear, que votarão no inominável. Enfim, as concessões morais feitas foram tão grandes que iniciaram seu descontentamento político pelo impeachment contra a corrupção e terminaram colocando caixas de papelão na cabeça escrito: "Sou caixa 2". Iniciaram seu descontentamento contra a corrupção e terminaram assumindo que nada mesmo, nem mentira, nem tortura, nem a ditadura, nem o racismo, nem a desigualdade, nem os direitos, nem a liberdade importam mais do que defender a família da ideologia de gênero. No fim das contas, você pode perguntar para algumas pessoas: sua igreja, sua religião, seu cristianismo, sei lá como você poderia perguntar, é pela vida ou pela morte? É pelos oprimidos ou pelo opressor? Produz teologia a partir do povo ou a partir do império? É pelo direito das minorias? É por justiça social ou pelo neoliberalismo explorador que dissolve com o direito dos trabalhadores? O ministério da sua igreja é o de acolher aquelas pessoas a quem Cristo acolheu ou é de excluir? Você pode fazer inúmeras perguntas e elas vão responder: mas a ideologia de gênero vai acabar com a família. Neste momento, eu sou levada a perguntar que se este segmento da igreja, segmento significativo em número, é cristofascista. Eles não querem saber de Estado laico, eles desejam que toda a sociedade viva, via políticas públicas, via legislação, via projeto de governo, os princípios da sua religião e da sua religiosidade. É uma religiosidade, sim, normativa e militarizada. É para ganhar, é bélica, o outro tem que perder. É para eu viver, o outro tem que morrer. Veja, Dorothy cunhou o cristofascismo como um segmento da igreja cristã que tem como características principais o totalitarismo e o imperialismo. A imposição de Cristo na vida social, de forma ditatorial, ela percebeu isso na contribuição que a igreja alemã deu ao nazista. E hoje nós assistimos, mais uma vez, um segmento cristão, sendo boa parte de pentecostais, aplaudindo um discurso nestas palavras: nós vamos varrer esta parte da população. Serão presos ou exilados. As minorias, disse o inominável também, tem que mandar nas maiorias. E nós, cristãos, somos a maioria. Somos nós que vamos impor a ordem. Isso só para citar duas falas do inominável mais recentes. Assistimos um segmento cristão semelhante ao observado por Dorothy, que não se preocupa com outras religiões, porque são minorias, e por isso devem ser caladas mesmo. Não respeitamos outras culturas, são minorias. O que vale é arvorar a bandeira de um Cristo vitorioso e normativo, porque assim eu garanto minhas normas e minha vitória, uma vitória de extermínio, uma vitória bélica, nos moldes militar das guerras. Assistimos a intolerância crescer e ganhar força em nome de Jesus. Estamos diante de um cristofascismo à brasileira? Estamos diante de um cristofascismo pentecostal? Quero encerrar minha fala, e confesso que é uma fala angustiada, quase que um desabafo, regado de uma profunda tristeza, porque para nós mulheres que trabalhamos com as questões de gênero na América Latina, né, Laura? Estamos participando da história literalmente com nossas entranhas, com os nossos úteros e vaginas, porque conferimos as violências contra as mulheres e a cultura do estupro ganharem ainda mais força.
Mais uma vez, nossas liberdades e nossos corpos estão sendo violados pelos homens, porque nada importa mais do que o desejo desses cristosfascistas nos colocarem de volta para sermos recatadas e do lar. Nada importa mais do que trancarem novamente nos armários as pessoas LGBTIs. Porque importa mais ao cristofascismo amarrar novamente os negros nos troncos. Nada mais importa para os cristofascistas do que a família tradicional brasileira, com suas amantes e viciadas em pornografias. E a igreja? Nós seguiremos firmes, porque quando fere nossa existência, somos resistência. Seguiremos em nossas releituras que descaracterizam o caráter androcêntrico, patriarcal, sexista e misógino dado aos textos bíblicos. A teologia feminista critica os aspectos da tradição religiosa que fundamentam qualquer tipo de discriminação e retoma aqueles elementos libertadores e afirmadores de dignidade que estão na raiz do cristianismo e de outras religiões. A teologia feminista sempre parte da suspeita de que o cristianismo tem mais a oferecer do que aquilo que nos é dado, e que a religião também desempenha um papel de legitimação de normas e padrões culturais passíveis de questionamentos. Se a religião funciona em todas essas estruturas como reprodutora da violência contra as mulheres, e a gente tem que lembrar que aqui no nosso país, não sei no Equador, na Colômbia, no Peru, mas aqui no nosso país, Laura, a violência contra as mulheres, ela é contabilizada em segundo, em minuto, em hora, em dias, até chegar no ano. Contra a população, então, se a religião funciona em todas essas estruturas como reprodutora da violência contra as mulheres, contra a população empobrecida, negra, indígenas, LGBTIs, é preciso recuperar que ela pode ser parceira fundamental no rompimento de todas essas opressões. Termino fazendo um convite a toda a liderança pentecostal aqui representada, seja da academia ou de uma igreja local, do campo da teologia ou das ciências da religião, um convite ao compromisso pela igualdade de gênero, um convite ao reconhecimento à diversidade do nosso continente, compostos por homens e mulheres, jovens e crianças, mestiços, indígenas, afrodescendentes, a partir de tal diversidade humana, nos ocuparmos em termos uma fé comprometida e disposta como agentes geradores de mudanças em nível comunitário, nacional, regional, oxalá global, reconhecendo a nossa base colonizadora, patriarcal, exploratória, escravocrata, cristã, base esta em que se construiu nossas sociedades, gerando todo tipo de desigualdade e opressão, inclusive e especificamente contra as mulheres. E aqui confessamos, com vergonha, a tudo que historicamente permitimos perpetrarmos e reproduzimos negativamente em relação às mulheres. Nos envergonhamos e confessamos nossas bases teológicas misóginas, que nos humilharam, que nos empobreceram, que nos violentaram física e emocionalmente. E, portanto, nos unimos para salvaguardar a dignidade e o respeito aos direitos humanos de todas as mulheres e de todas as gentes, independentemente de seu credo religioso ou não religioso, procurando, assim, incidir política e teologicamente, a partir de nossa ação, para a qualidade de vida de todas e todos. Pois esse é o ensinamento que recebemos e orientaremos, que em Cristo não há judeu nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher, porque são todos um em Cristo Jesus. Porque cremos e esperançamos que no nome dado ao menino Jesus, o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, nele se garanta que a todas e todos uma vida sem violências sobre a terra, porque Deus é um Deus de paz.
Se quisermos ser chamados de protestantes, nós pentecostais, devemos voltar ao ensinamento basilar das igrejas protestantes: igualdade de direitos e oportunidade, isto é, justiça e retidão, como rios perenes sobre todas e todos. Se quisermos ser chamados de protestantes, devemos reconhecer a importância da justiça de gênero e, portanto, nós, as igrejas, deverão ser locos de promoção de trabalhos que estendam-se em políticas públicas e ações afirmativas. Nossas igrejas deverão criar projetos permanentes pela igualdade de gênero, pois assim estarão aptas a não somente ter ações reativas, mas a adotarem, fortalecerem e acompanharem políticas sólidas e legislação aplicável para a promoção da igualdade de gênero. Estamos, como igreja, prontos e prontas a servir? E eu quero aqui lembrar minha amiga teóloga feminista, Claudete, que diz: lembremos do Deus de Maria, que profetizou e cantou sobre ele. Deus realizou poderosos feitos com o seu braço, dispersou os que são soberbos, derrubou o governante dos teus tronos, mas exaltou os humildes, encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Então, teologia feminista é a margem pressionando o centro. E nós estamos aqui para pressionar qualquer centro de poder opressor, patriarcal, contra nós, mulheres evangélicas. Muito obrigada. Pessoal, obrigada a todos por suas falas, e todas movidas por muitas angústias. A gente pode falar sobre essas angústias agora, só que a gente só tem 15 minutos, praticamente. Então, a gente vai fazer uma rodada. Se tudo for sucinto, a gente abre para a segunda, tá bom? Quem quer fazer? Pessoa 1. Quem mais? Levanta a mão só para eu. Oi. Só pedir para falar o nome e a instituição de origem, por gentileza. Eu sou o César Cerqueira, sou graduando desta instituição aqui unida, com muita honra, com muito orgulho, uma instituição que está sempre aberta ao diálogo, às inserções, a se ouvir aqueles que mais necessitam, aos mais necessitados. E é mais um depoimento, eu queria me dirigir à mestre Andréia Nogueira, somos Cerqueira e Nogueira, pares próximos. Então eu queria, não é por esse motivo, mas porque quero compartilhar aqui um depoimento, porque eu sou casado com uma mulher muito forte, há 21 anos, é ministra de música, e ela, ao longo dessa caminhada, apesar de sua formação, formada pelo Seminário Teológico do Sul do Brasil, na Tijuca, hoje, com especialização em canto, faz canto lírico também, investe nas artes sacras, né? E eu tenho visto a sua caminhada de muito preconceito, mesmo em meio ao seu conhecimento, muitas vezes não é valorizado. Não basta ter o conhecimento, não basta ter a vocação, não basta ter o chamado, não basta ter o dom. Você precisa sempre provar algo além. Então nós vivemos numa sociedade realmente muito misógina, né? Xenofóbica, onde a gente percebe, né? Vivemos muitas vezes algumas situações veladas, né? Escondidas, camufladas. Mas eu quero me compactuar aqui, neste momento, com a ideia, com a palavra da André, que falou com muita propriedade, com muito conhecimento. Parabéns pela sua palavra, pela sua fala. E quero dizer que não compactuo, né, com essas atitudes. Sou solidária à causa feminista, as mulheres, valorizo a minha esposa. Não falo aqui querendo chamar a atenção para mim mesmo, porque não tenho essa necessidade, não preciso disso. Mas quero me solidarizar com esse pensamento, desse combate, né? Eu vejo que muitas vezes ela tem sofrido essa segregação. E quero crer que isso aí haverá de ter um dia, né? Que vai, pelo menos, minorar, né?
minimizar isso, pelo menos atenuar e, se a gente se calar também e não lutar, eu acho que aí a gente está concordando com tudo que está acontecendo. Não é isso? Então, quero expressar aqui esse depoimento e ouvir de você o que mais a gente poderia fazer para engrossar, para aumentar, né, recrudescer esse movimento, no sentido de que ele cresça, que ele se legitime, né, e que se aproprie realmente do direito da mulher, porque é nobre, é justo, é digno e deve ser louvado. Essa é a minha palavra. Okay, muito obrigada. Mais alguém, pessoal? Bom dia, meu nome é José Antônio, também sou graduando aqui dessa instituição. Eu notei na fala de vocês aí da mesa, e eu quero dirigir uma pergunta a todos, e todas, né? Que me chamou a atenção. Me parece que a posição da mulher hoje, no assento, está mais ligada a instituições, né? Porque eu percebi que a doutora que disse sobre a questão de assentos, a outra doutora também da mesma forma, e a fala do Gideon também não foi diferente, assim como da outra doutora ali. O que eu gostaria de saber é o seguinte, dentro daquilo que foi falado aqui, o que pode ser feito para que a mulher hoje ocupe lugares de destaque? Nós temos hoje, eu sou de uma denominação pentecostal, onde eu vejo que as duas instituições, tanto a nível estadual e a nível nacional, não têm seus quadros na diretoria mulheres. Gideon já deixou isso bem claro aí, já explicitou do que se trata, né, na fala dele. E eu vejo que é uma questão também patriarcal. Não, vejo que é uma questão da mulher estar só como auxiliar ao lado. Talvez deve estar pegando aqueles textos lá de Gênesis, né, falando sobre costela, não sei o que e tal. E eu queria saber o que, de fato, pode ser feito para que comece a mudar esses pensamentos. Uma outra questão, no reino de Deus, pode-se tudo, porque o grande mestre diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas para ficar no reino de Deus, a gente pode chegar do jeito que está? Ok, obrigada, Joel. Mais alguém? Levanta a mão. Não? Vai, Alonso. Sucinto, por gentileza. Alonso Mesp. A pergunta para a Andréia. Você disse que na Igreja da Assembleia de Deus, somente a esposa do pastor ela chega a um grau um pouco maior de domínio, de poder. Né? Sim. A minha pergunta é o seguinte, essas mulheres, se você conhece ou não, se já pesquisou, quando elas chegam lá, se elas olham um modo diferente para as mulheres que não estão no mesmo status que ela. Ok. Vamos às respostas. Quem começa? Andréia, né? A primeira pergunta. Eu agradeço as perguntas e quero dizer para... Esqueci o seu nome, César. Quero dizer para o César que, como uma mulher independente e forte, que eu sempre fui, e desde que a gente namorava, eu e meu esposo, eu tenho 23 anos de casamento, ele já sabia que eu era assim, né? Então, eu quero te parabenizar, porque não é qualquer homem que consegue ser marido de uma mulher forte, de alguém independente. Primeiro, e eu acho que o principal elemento aí é que esse homem ele vai ter que, muitas vezes, sofrer toda a discriminação com a mulher também, de seus pares, homens, que vão achar que ele teria que agir de forma diferente com essa mulher, para ser um pouco mais macho, para ser um pouco mais... Então, a forma igualitária que homens como você, como meu esposo e vários outros que estão aqui, agem conosco, nos respeitando, é uma forma que, para aquela pessoa que ela tem como fundamento o machismo, é algo inconcebível. Então, tanto nós, mulheres, temos toda essa dificuldade que vocês que são nossos maridos, esposos e pessoas que estão ao nosso redor veem, vocês também sofrem com isso. E eu vejo como vocês são muito mais fortes
do que aqueles homens que muitas vezes vão se separar de mulheres que são fortes, que são independentes, ou vão preferir mulheres passivas e tentar encontrar essas mulheres para não ter tanto confronto. Então, eu vejo em vocês uma força ética, uma força de caráter muito grande, e eu te parabenizo por isso. E eu acho que a caminhada é não desistir daquilo que a gente sabe que é o correto diante da nossa consciência e diante de Deus. Não desistir disso, sempre ir avante em pesquisas, conhecer mais. Eu sou uma mulher que, pentecostal mesmo, alguém que está dentro da igreja, trabalho numa faculdade de teologia pentecostal, sofro muito com a desconsideração das outras mulheres que não entendem o lugar onde eu já consegui ir para refletir sobre isso, mas nem por isso eu desisto. A gente precisa sempre, em Deus e a partir do conhecimento, buscar estratégias, porque, como eu disse em Curitiba, no Relep de lá, falando sobre o machismo ele é velado. Ninguém fala que é machista. Aliás, se a gente disser que alguém é machista, mesmo ele tendo todos os traços de machista, isso se volta contra nós. Então, é um inimigo velado. E como é que a gente vai lutar contra um inimigo invisível? Né? É muito complicado isso. Por isso que é não desistir. É ter pessoas do lado dessas mulheres, desses homens, né? Ter essas pessoas que sempre estão se ajudando mutuamente. E a gente sabe que a gente tem um objetivo, deixar um legado, deixar um rastro daquilo que, na minha consciência e na minha fé, eu imagino que seja o caminho correto. E sobre a pergunta do Alonso, isso? Do Alonso, né? O que eu vejo é que, na grande parte das vezes, essas mulheres líderes, elas tratam as suas lideradas exatamente como os pastores tratam todo o rebanho. Elas simplesmente reproduzem um modelo de liderança sem nenhum tipo de questionamento, sem nenhum tipo de... Infelizmente. Teve uma vez que eu recebi, lá na Refidim, uma esposa de pastor, que eu fiquei perplexa assim, com a fala dela, né? Porque ela está no meio, mas ela disse, quando eu for uma líder, eu vou agir diferente com as minhas lideradas. Não vai ser assim, eu vou ser mais humana com elas. E eu fiquei, meu Deus, deixa eu abraçar e pegar, porque isso aqui é raro. Né? Mas a grande parte das mulheres elas vão simplesmente replicar o modelo de liderança masculino dentro da igreja e replicar também, de forma velada, todo esse machismo que acontece nesse subcampo feminino, né? Que é onde a mulher lidera. A questão é o seguinte, é muito interessante hoje essa coisa do lugar de fala. Mulheres têm que falar a partir das mulheres, os negros a partir dos negros, os índios a partir dos índios, os gays a partir dos gays, só que tem um ressalva. Quando mulheres vão falar de machismo, os machistas não ouvem. Quando os negros vão falar de racismo, os racistas não ouvem. Então, é importante também, e assim, problema de machismo não é vitimismo, mimimi e problema de mulheres. Problema de machismo é problema da humanidade. Problema de racismo é um mal contra a humanidade. Porque se você, ser humano, não se sente ofendido com a desvalorização das mulheres, com a forma imoral como os negros são tratados nesse país e os demais, é um problema da humanidade, não é um problema de mulher, de negro, de gay e de índio. Então, é claro que as mulheres podem e devem falar delas, mas se os homens não perceberem que nós somos escravos desse modelo, nós não vamos mudar o machismo desse país. Se os brancos não perceberem que nós vivemos num modelo imoral de racismo, nós nunca vamos mudar esse negócio aqui. Então, é necessário que homens falem de machismo. E aí, assim, ótimo para o Relep dar um espaço para ele, mas ainda ruim que você tenha só mulheres falando desse tema. Daqui a pouco nós vamos discutir a questão de racismo, mas não pode ter uma mesa só de negros falando desse negócio, porque nós todos, como seres humanos, somos vítimas disso. E aí, com isso, eu vou pegar a questão. Por que não muda quando as mulheres chegam, alguma delas no poder? Por quê? Porque o problema não é uma questão de indivíduo, é uma questão estrutural, ou estruturante, ou como o Bourdieu chama, estrutura estruturante. Nós temos um modelo absolutamente adoecido. O poder é falocentricamente machista.
Então, o estilo de poder é esse. Então, como é que a gente vai mudar? A primeira coisa é a gente se conscientizar, inclusive, não adianta dizer, eu não sou racista, eu não sou machista. Minha preocupação com a relação com a minha mulher e com a relação das demais coisas. Em que momento eu, consciente ou subconsciente, ou por causa da questão cultural, eu reproduzo algum tipo de comportamento como esse? Porque eu também reproduzo. Inclusive nas brincadeiras. Porque uma coisa é você fazer uma brincadeira com uma amiga pessoal aqui, e outra coisa é você naturalizar essa brincadeira, inclusive falar publicamente, inclusive a autoridade falar essa brincadeira imoral, porque ela legitima esse tipo de comportamento. Então, na medida que um cara, um indivíduo, e principalmente um macho, diz que determinada mulher tem isso e não merece ser estuprada, você legitima esse tipo de comportamento. Que é o poder da autoridade, porque ele não está falando como indivíduo, ele está falando como autoridade. Então, o que acontece, por exemplo, e aí meu questionamento a respeito de alguns ministérios da Assembleia de Deus, falando de Assembleia de Deus, que é a minha pesquisa, de alguns ministérios da Assembleia de Deus que consagraram mulheres pastoras. Qual é o critério do pastorado dela? É porque é mulher do pastor. Péssimo isso. Péssimo, porque você não está valorizando a mulher. Quando você consagra mulheres de pastor a pastora, você está valorizando o homem, dizendo que ela vale ser pastora porque ela dá para o pastor. E baixando o nível aqui. Sabe? É só para legitimar a amante oficial, porque as oficiosas vão continuar não sendo pastora. Sabe? Então, que história é essa? É uma forma de inferiorizar essas mulheres. E aí, com todas as ressalvas que eu tenho, que a gente fez, as críticas, eu fiz pessoalmente ao pessoal lá de Manaus, no dia que eu cheguei lá, eu já fui descendo o cacete a respeito da história da consagração de mulheres, mas aí depois eu fiz a minha meia-culpa, porque eu vi mulheres, porque eu até brinco no meu texto assim, no Ministério de Madureira, o bispo Manuel Ferreira disse que Deus falou no coração dele para consagrar, na época lá, uma pastora. Coincidência que era uma mulher rica da igreja. Mas depois, ele disse assim, contra as mulheres pobres, negras e solteironas, Deus não falou nada para ele. Quando eu cheguei lá em Manaus, que eu fiz a crítica, e aí eu vi mulheres solteiras, negras, sendo consagradas ao pastorado. E fiquei sabendo que mulheres de pastores que foram chamadas para a consagração não aceitaram. É um avanço, mas a grande maioria ainda são consagradas só por serem pastoras. E aí elas estão há década desse modelo, e elas não conhecem outro tipo de modelo. Elas vão repetir o mesmo modelo. E uma última questão aqui. Nós precisamos cada vez mais discutir essas questões no RELEP, inclusive com homens nessa discussão. Porque e aí eu vou falar de homem para homem, na medida que nós homens não percebemos a nossa conduta e não percebemos que a gente, de alguma forma, inclusive ficando calado, a gente está legitimando essa bagaça, nós vamos caminhando para o inferno, todos nós. Mientras mis hermanos aquí hablaban, yo estaba tratando de sistematizar algo, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros cambiar, ¿no? Cambiar esa mentalidad? Yo creo que la primera cosa hay que arrepentirse. Primero, porque dentro de las denominaciones pentecostales no existe ese verdadero arrepentimiento hacia el trato a la otra persona. Hay mucha cuestión de poder de por medio. Entonces, eso es lo que hace que las relaciones de género sean muy complicadas, porque en verdad no nos hemos convertido. Segunda cosa es que las lecturas bíblicas de los textos, ¿no? Y lo digo como teóloga, tienen que ser hechas desde otro ángulo. No existe la famosa hermenéutica de sospecha. No se hace. Hay una interpretación literalista. Inclusive quieren decir que la hermenéutica tiene que ser literalista. ¿De dónde acá? Eso es un principio teológico fundamentalista, pero no tiene nada que ver con hermenéutica. Tercera cosa, yo creo que asimismo, al hacer nuevas lecturas, ¿no? O releer la Biblia, tenemos también que rescatar memorias. Yo dije al inicio que por lo menos en la cuadrangular tenemos una memoria,
que es la de la fundadora, Aimee McPherson. Pero si busco con detenimiento en las denominaciones, es como que si las mujeres se desaparecieron. No sé qué pasó. Solamente aparecen los nombres de los varones. Imagínense ustedes, se celebraron los 500 años de la Reforma Protestante y los nombres que aparecieron fueron los nombres de los varones, pero jamás se habló de las mujeres. Y muchas de las mujeres que participaron del movimiento de la Reforma fueron a dar a la hoguera. Las quemaron. Las quemaron vivas, como su cuerpo físico, pero también han quemado su memoria. No se habla de ellas. La cuarta cosa que yo pienso que tenemos que hacer es estar dispuestos a sufrir como Cristo. Y eso no nos gusta. Y sobre todo a los varones. Si un varón tiembla cuando le ponen una inyección, ¿qué será? ¿No? Cuando le van a hablar mal de su reputación como varón. Yo tengo un amigo a quienes lo han acusado de ser gay. Él no es gay, sino que simplemente ha tomado una postura feminista. Eso es todo. Y está proponiendo una nueva construcción en lo que es la masculinidad. Entonces, yo creo que quizás estas cosas nos pueden ayudar un poco, ¿no?, a ir cambiando. Y si nosotros cambiamos, podríamos influenciar en la sociedad. Podemos hacerlo. Si nosotros leemos lo que hizo el cristianismo en sus inicios, que quitó el infanticidio, acuérdense ustedes, suprimió el circo romano y cuántas otras cosas más que la sociedad de su época practicaba. Si nosotros como iglesia del siglo XXI estamos dispuestos a luchar por transformar, yo creo que muchas de las cosas que hemos dicho acá van a desaparecer. Pero si no lo hacemos, hermanos, imposible. Pero hay algo que nosotros tenemos y siempre lo hablamos. Hablamos de poder, pero para mí lo más importante es el poder del Espíritu Santo, que puede venir sobre nosotros y ayudarnos a cambiar, a transformar, a moldear, a modelar todas estas cosas que durante siglos nos han tenido cautivos. Eu só quero endossar a fala da Laura e atentarmos, né, para a questão individual. A Claudete acenou aí para vocês conhecerem, quem não a conhece. É claro que é muito importante a gente pensar a partir do individual, da vida doméstica, né? Isso é muito importante. Mas a gente tem que sempre lembrar que nós estamos falando de um sistema cultural patriarcal. Então, como a gente tem um sistema econômico capitalista, um sistema político neoliberal, nós temos um sistema cultural que é patriarcal, né, que é machista. Então, a gente não pode ficar só no âmbito individual. Por isso importa o lugar de fala, por isso importa a questão da linguagem inclusiva, por isso importa a política, por isso importa a questão da teologia prática. Por isso importa, porque é todo um sistema que estrutura a nossa sociedade. Então, a gente não pode ficar somente no âmbito individual. A gente precisa deslocar e aprofundar estas questões de gênero, e eu espero que o RELEP continue a fazer isso. Muito obrigada. Gente, então, muito obrigada. Nosso painel encerra aqui.